Porque eu disse a vocês que, embora o clima no Brasil tivesse mais ameno, embora a gente tivesse essa impressão que o Xandão tinha menos meios de ação, que estava havendo alguma reação do Senado, etc., eu sempre digo para vocês, e tenho sido muito franco em dizer que a situação, a ditadura do Brasil vai piorar antes de melhorar. E, aliás, essa frase nem minha, é do próprio Alexandre, que disse que as coisas iam piorar antes de melhorar. Agora, existe um grupo maluco, né, de gente dizendo que, não, aquela coisa ali da censura estabelecida no final do ano, aquilo ali foi uma coisa de momento, mas agora as coisas vão voltar à normalidade, né? Tem um grupo que diz há uma costura para o Alexandre voltar atrás um pouco, tirar o pé. Eu conversei com um deputado, amigo meu de Centrão, que muito antes da minha atividade jornalística, uma pessoa bem de centro mesmo. Ele fala, não, Paulo, tem até que ver se não dá para recorrer esse negócio das suas redes, que agora é um novo momento, aquilo foi coisa do passado. O Estadão, né? O Estadão publica o editorial, obrigado, Alexandre, por tudo, mas agora é hora das coisas voltarem à normalidade. A Carmen Lúcia, não, vai suspender a liberdade de expressão só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. E eu vejo essas coisas e fico pensando, onde é que as pessoas estão com a cabeça? Onde é que esse povo está com a cabeça? O Brasil é, de fato, o país do deixa-de-cismo, é uma força poderosa de verdade, o deixa-de-cismo. Mas é claro que o Alexandre não vai parar, meu Deus do céu. Quando é que vocês viram um ditador abrir mão do poder? Voluntariamente? Digam um. Agora eu já fiz o que eu precisava, agora vou devolver o país à democracia. O Império Romano voltará a ser república. Cara, os únicos que fizeram esse negócio foram os militares brasileiros, justamente porque não eram ditadores. Meu avô, por exemplo, já entrou sem AI-5, deu anistia ampla, geral e restrita, convocou eleições diretas, governou sem censura, transferiu o poder pacificamente para os civis. Você tinha muito mais liberdade durante o governo, segundo o Globo, ditador Figueiredo, do que você tem hoje. E por quê? Porque ele não era ditador. Agora, aqueles que achavam que o Alexandre e companhia iam parar na eleição do... vai parar na eleição do Lula. Não, depois na posse do Lula. Não, depois... Agora que o Bolsonaro está inelegível, ele vai parar. Não, agora que ele responsabilizou os caras do 8 de janeiro, ele vai parar. Essas pessoas, desculpa, vocês estão de porre. Só podem estar de porre. Porra, nas últimas semanas a coisa tem piorado muito. Novo bloqueio de todas as minhas redes sociais, novo bloqueio das redes sociais do Monarca. Vamos receber o Monarca aqui daqui a pouco. Vejam só, eu não dei essa notícia aqui no programa porque eu estava em Washington, justamente denunciando a ditadura brasileira quando ocorreu, mas invadiram o gabinete da casa do líder da oposição na Câmara. O gabinete é a casa. Eu estou falando do deputado Carlos Jordi com base em nada. Uma mensagem de um cara que sequer estava lá no 8 de janeiro. Apesar da foto adulterada que o Jornal Nacional veiculou, dizendo que ele estava lá no 8 de janeiro, imprensa, né, fazendo fake news, Jornal Nacional botando foto adulterada. Aí o cara chamou o Carlos Jordi de meu líder. Tem que achar graça, né? Todo garçom de bar vai preso agora pela Polícia Federal. Ô, meu líder, traz aí um chopp para mim, por favor. Capitão! Se chamar de capitão é evidência de envolvimento das Forças Armadas. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez um ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. Campeão! Campeão é envolvimento de, sei lá, atletas, né? Ou chefe, né? Envolvimento de empresários. Na Bahia, né? Meu rei! Envolvimento da família real. Pô, isso é uma piada. A Polícia Federal brasileira virou uma piada. E tem muita gente boa dentro da Polícia Federal puta da vida com isso. O Alexandre de Moraes transformou a Polícia Federal numa piada. Pois bem, agora, ontem, o Alexandre está no meu Locals, está em todos os jornais também, o Alexandre prorrogou o inquérito das milícias digitais, criando supostamente, em 2021, criado
supostamente em 2021, porque eu digo supostamente, vocês já vão entender por quê, mas ele prorrogou o inquérito pela 9ª vez. E para falar sobre isso, eu trago aqui o Dr. Emerson Grigoletti, advogado de vários citados no inquérito, é um especialista, um dos maiores especialistas que o Brasil tem em direito digital, professor de direito digital e coautor da obra Suprema Desordem, Juristocracia e o Estado de Exceção no Brasil. Eu dou as boas-vindas ao Dr. Emerson Grigoletti. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. Eu sou, como o senhor sabe, um grande admirador e fico muito feliz de poder dividir aqui os seus conhecimentos com a nossa audiência. Eu quero começar fazendo uma pergunta especificamente sobre o inquérito. 9ª vez, qual é a justificativa para um inquérito ser prorrogado 9 vezes? Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Agradeço imensamente o convite e eu que me sinto muito honrado e lisonjeado de participar aqui do seu canal. Parabéns por esse trabalho magnífico de imprensa que você tem feito e espero poder colaborar aí com os comentários. Paulo, eu vou trazer à baila, né? Acho que a gente pode tratar desse assunto, se é que isso pode ser tratado de forma exclusivamente jurídica, né? Porque a verdade é que esses inquéritos transformaram, né? Foi, na verdade, abandonada a questão jurídica e está sendo tratado com política no meio jurídico, né? Na mais importante corte do país. Eu confesso para você, né, que não estou surpreso com essa prorrogação, nem com os termos da decisão, porque é algo que já vem acontecendo desde 2019. Né? Isso começou lá atrás com o inquérito 4781, inquérito das fake news, que tinha um objeto determinado, que era identificar injúria, calúnia e difamação contra os ministros e familiares, né? E isso acabou se desenvolvendo em uma série de outros inquéritos, né? E agora mais um, né? Aliás, mais um não, né, Paulo? Não sei se o pessoal notou, mas eu fiz uma análise do despacho, parece que sobreveio agora mais 6 inquéritos, né, dentro desses outros inquéritos, né? Para a gente, como advogado, Paulo, é muito difícil a gente falar especificamente o que está acontecendo no Supremo, por uma razão muito simples, né? Até hoje, né, nós estamos aí dia 23 de janeiro de 2024, até hoje nós não tivemos vistas e acesso à íntegra a esses inquéritos. Né? O que nos foi dado foram pequenos pedaços reportados, né, o que torna a defesa simplesmente impossível, né? E quando vem esse tipo de despacho é mais absurdo ainda, porque, para você ver, a gente fica sabendo, Paulo, desses despachos através da imprensa, né? Tem que ter o mínimo de respeito com o advogado, de intimar o advogado, dizendo que há uma decisão, né? Enfim, fica uma situação teratológica mesmo, né? Porque a gente não tem ciência das coisas, tem os andamentos, toda vez que acontece alguma coisa, a gente fica sabendo através da imprensa, né? Aí imediatamente o cliente liga, olha, o que está acontecendo? Eu falo, não sei, não fui intimado. Então, assim, é um constrangimento quase diário, né? E nós vivemos isso desde 2020, pelo menos. O primeiro inquérito foi lá instaurado em 2019, mas a partir de 2020, que ele se desmembrou, vamos dizer assim, né? Começou a ir atrás dos influenciadores, jornalistas, enfim, uma série de pessoas, e a situação é essa, né? E eu fiz uma análise, inclusive, um pouco mais profunda para entender do que se trata esse despacho. Então, o primeiro ponto que me deixou, nesse ponto, surpreso, foi descobrir que nós temos ali outros inquéritos que foram abertos, né? E aí eu vou até explicar para o pessoal entender, tentar ser o mais simples possível. Até porque eu já perdi a conta de quantos inquéritos para tratar da mesma coisa, correlatos existem, né? Que vão desde das fake news até os filhotes do 8 de janeiro. Sim. Então, começa por aí, Paulo. Se você me perguntar, eu também não sei. E eu não sei por quê, porque eu não tenho acesso à íntegra, né? A gente nunca foi lá, para começar, uma situação bizarra, porque os processos no Brasil, desde 2006, né, já tinha essa lei, que era a Lei de Processo Eletrônico, a 11.419, ela tinha instituído processos eletrônicos, né? Mas ela foi, a implantação mesmo nos tribunais foi a partir de 2010, 2011 ali. Então, em regra, todos os processos são eletrônicos, né? Ficou alguns processos físicos em que haveria um processo de digitalização posterior, porém, de forma totalmente surpreendente, todos esses procedimentos que tramitam no Supremo são físicos, ou seja, em papel. Né? Não tem como entrar no sistema, acessar e verificar. Então, praticamente todos eles são físicos. Então, o que torna a defesa mais difícil, né? Inclusive violando uma lei simples, né? Que já tinha institucionalizado ali, instituído o processo eletrônico. Então, esse é o primeiro ponto que é crítico, porque a gente acaba tendo toda uma intercorrência, né? Eu tenho que contratar um correspondente em Brasília, a gente tem os parceiros, enfim, a gente tem que se socorrer. A pessoa que mora distante é obrigada a ter esse tipo de procedimento e mais um gasto. Então, tem que contratar um advogado em Brasília para que ele consiga. Ou a gente, às vezes, vai pessoalmente para tentar
ter essas vistas. Então, o que acontece? Quantidade de inquéritos a gente não sabe, a gente estima alguns, né? Uma coisa que é interessante, Paulo, é que assim, os inquéritos eles começam com uma nomenclatura. Você pode ver que no despacho está mencionando, até vou fazer uma pequena análise jurídica aqui desse despacho, né? O que ele diz? Que o presente inquérito 4874, o que é o inquérito 4874? É o inquérito que ele falou, que ele intitulou, que era o das milícias digitais, né? Que era para apurar o quê? Suposta atuação de núcleos de produção, publicação, financiamento político absolutamente semelhantes àqueles identificados no inquérito 4781. O 4781 é o inquérito das fake news, a mãe de todos esses inquéritos, né? Então, depois dele veio esse 4874, veio o 4828, que é o inquérito dos atos antidemocráticos, e aí a coisa começou a ficar nebulosa, porque começou a explodir um monte de INC isso, INC aquilo. Muitos desses casos a gente não tem acesso à íntegra, e para piorar ainda a situação, começou a surgir umas patches. Né? Emerson, mas o que é isso? Bom, aparentemente, né, a gente não sabe, porque eu não tive acesso à íntegra até o momento, essas patches seriam como se fossem subprocessos, né, anexados ali a esses principais. Então, foi mencionado, inclusive, no despacho, que a determinação de prorrogação é justamente porque haveria diligências a serem realizadas ainda, né? Aparentemente, né, conforme consta lá, no inquérito 4781, no inquérito 4874, que é das milícias digitais, e aí aparecem os novos inquéritos, né, que é o 4.920 até o 4.923, né, 4.921, 4.922, 4.923, bem como a PET 11.108 ABIN, é o que está indicando. Emerson, o que são esses inquéritos? Bom, pela imprensa, absurdamente, a gente ficou sabendo que, aparentemente, essas PETs são os subprocessos, vamos dizer assim, que iam apurar, que separou, né, as pessoas que foram presas do dia 8, com as pessoas que foram, que ainda estão soltas da situação do dia 8, outro para apurar as pessoas, autores intelectuais, um outro para apurar os financiadores, enfim, fica tudo separado. Né? E eu estou supondo isso com base no que eu vi pela imprensa, né? Porque, como advogado, infelizmente, nenhum advogado conseguiu. Converso, inclusive, com os outros colegas, doutor, conseguiu alguma coisa? Emerson, está do mesmo jeito, a situação é a mesma, a gente fica nessa situação. Então, a surpresa maior desse despacho foi justamente essa situação, né, de ter outros ali inquéritos, outras petições, né, PET, né, que estão tramitando conjuntamente ali. E a justificativa foi simplesmente, de forma muito sucinta, de que precisariam concluir diligências, né? Só que é o seguinte, Paulo, como que seria no Brasil, né, até 2002, né, 2002, quando eu me formei, o Brasil funcionava assim, pelo menos o Código Penal, foi isso que eu aprendi na faculdade. Devo estar tremendamente enganado ou sou extremamente incompetente. Mas qual que é a regra geral? O prazo de tramitação de um inquérito para réu preso é de 10 dias para concluir o inquérito. Essa é uma pergunta que eu tinha, justamente sobre esse Estatuto do Direito, né? E nós temos réus presos desses inquéritos. Exatamente. Aí começa a primeira, né? A primeira não, né? Mais uma das várias, né? No artigo 10 do Código de Processo Penal é muito claro em estabelecer que, quando a situação é de réu preso, o prazo máximo para concluir o inquérito, né? Imaginem um processo penal como se fosse uma linha do tempo. Né? Você começa ali com o inquérito, né? Que é uma fase pré-processual, onde vai se investigar, se identifica os indícios de autoria e materialidade, ou seja, se houve o crime de fato e quem cometeu, e depois a denúncia. Então, esse prazo inicial aqui... Então você tem no processo penal inquérito, que é a primeira fase, depois denúncia, é isso? Depois o juiz exatamente. acolhe ou não acolhe a denúncia, e aí você passa a ter a possibilidade de se defender, correto? Isso, exatamente. É uma linha do tempo, né? Começa lá com o inquérito, né? Vem lá com o inquérito, que tem um prazo de 10 dias, se for réu preso. Se o réu estiver solto, o prazo máximo é 30 dias. Obviamente, né, na prática, a gente sabe que existe uma flexibilização, que às vezes até prorrogado um pouco mais, 60, 90 dias, acontece, é bem comum, porque de fato, às vezes tem diligência, às vezes precisa fazer uma perícia em uma arma para identificar digital, enfim, apurar uma escuta telefônica, mas não é o caso desses inquéritos, né, porque eu acho que 4 anos, mais de 4 anos, né, a gente já está ali fazendo, aliás, já fez, né, a gente já fez ali praticamente já bodas, né, desses inquéritos, enfim, é um prazo totalmente que extrapola legalmente qualquer tipo de
justificativa para ser prorrogado dessa forma. Então, de qualquer maneira, se fosse réu preso, 10 dias. Para o réu onde foi decretada prisão preventiva ou o réu preso, 30 dias, né? Para o caso de prisão preventiva, 30 dias contados a partir da prisão preventiva. Então, o prazo máximo seria esse. Vamos colocar que geralmente tem 1, 2 prorrogações. Paulo, em média, correto, né, legalmente falando, seria a gente ter uma flexibilização aí de no máximo até 90 dias, né? Vamos extrapolar aí 6 meses, né? Para dizer que já é muito, né? Isso conforme a norma, né, do Código de Processo Penal, né? Conforme o que eu havia estudado, mas parece que isso foi totalmente flexibilizado. O que muitas vezes os juízes fazem e autoriza essa prorrogação é o que está disposto no parágrafo 3º desse artigo 10, que ele diz que quando o fato é de difícil elucidação, pode sim, no caso, a autoridade policial requerer ao juiz a devolução para que sejam realizadas determinadas diligências para concluir, né? E aí a gente aponta outro ponto, né? Porque pela lei, pela norma penal, a autoridade policial requer ao juiz, né? No caso aí está sendo feito de ofício pelo próprio Alexandre de Moraes, ou seja, ele também, além de vítima, além de acusador e além de julgador, ele também figura com total poder de polícia, né? Então ele figura, ele tendo todas as prerrogativas, inclusive, de ele próprio determinar essas diligências, né? Mas não faz muita diferença, porque ele tem uma Polícia Federal com um delegado sempre à disposição dele, que é basicamente um capacho dele, né? Faz o que ele manda e eu brinco que é o Chaves vendendo churros para si mesmo. Ele senta do outro lado da barraquinha, aceita um churros, aí vai lá e faz o papel. Sim, aceito, sim, senhor, quero 3. O Alexandre de Moraes com a Polícia Federal. Agora, esse inquérito, doutor Emerson, como você estava falando, né? O primeiro foi o das fake news, que, se eu não me engano, foi aquele da reportagem que nasce com o Dias Toffoli, com uma reportagem da Cruzoé, né? Falando sobre o amigo do meu amigo, aquela história onde a Cruzoé é censurada no início, a imprensa cria um escarcéu, etc, etc, e o Dias Toffoli bota o Alexandre de Moraes lá como relator. Depois esse inquérito se transformou, parece que é um inquérito no qual dizem que eu estou. Eu digo dizem porque, como o senhor sabe, eu até hoje não recebi nenhuma decisão ou notificação. Mas esse das milícias digitais, no entanto, salvo meu engano, me corrija aqui se eu estiver errado, ele nasce como inquérito dos atos antidemocráticos. E quando a PGR, acho que na figura ainda do Augusto Aras, diz que o inquérito tem uma série de problemas e que, portanto, a PGR não ia participar, o Alexandre determina o fechamento e abre um outro, que é esse das milícias digitais, de ofício, imediatamente, logo em seguida. Estou correto ou estou errado? Isso, exatamente, Paulo. E a partir disso, a grande dificuldade de compreensão disso é isso, porque se abrem novos inquéritos, né? E desses inquéritos viram como se fosse a raiz de uma árvore mesmo, né? Começam a pipocar essas PETs, essas benditas dessas PETs que são subprocessos vinculados a esse principal, né? Então, a defesa é impossível, Paulo. É a mesma coisa de eu pegar e eu te dar uma obra lá, completa do Senhor dos Anéis, e eu vou falar, olha, tem 3 tomos aqui, né, 3 volumes, eu vou te dar 40 folhas aqui, né, e é isso aí que você tem que ver, e você se vira para entender a história. Isso torna a defesa totalmente impossível, só para você ter uma dimensão do quão absurdo isso é. Ô Paulo, a decisão, inclusive, essa decisão de prorrogação, ela afronta até o próprio dispositivo legal que justifica ela ser implementada. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes ele colocou que a prorrogação ela seria feita por força do artigo 230-C do regimento interno do STF, né? Mas o que diz esse artigo lá, né? O 230-C? Ele diz o seguinte, vou até ler para você, só para você entender. Instaurado o inquérito, a autoridade deverá, em 60 dias, reunir os elementos necessários à conclusão das investigações, efetuando as inquirições, realizando diligência necessárias e a elucidação dos fatos, apresentando ao final a peça informativa. Ou seja, ele extrapolou até os 60 dias do próprio regimento interno do próprio tribunal que ele gere, né? Então, enfim, até isso, ou seja, foi violado o Código de Processo Penal, foi violado o próprio regimento, porque no despacho consta que foi prorrogado para mais 90 dias, né? E agora, com o surgimento dessas PETs, né, o que acontece? Porque qual que é a complexidade e a gravidade disso? Com essas PETs, ele acaba possibilitando uma nova prorrogação dessas novas PETs.
por mais 90 dias, seria entender. Ou seja, aparentemente isso não vai acabar nunca, porque aí se terminar Essa era a minha esse prazo, pergunta. ele cria outras patches e vai prorrogando. Então, quando que isso vai acabar? Né? Esse que é o grande problema, né? Porque fica simplesmente insuportável, né? E detalhe, tá, Paulo? O parágrafo 2º desse artigo 230 do regimento, ele diz o seguinte, que toda vez que houver requerimentos de busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas que são invasivas, nessas medidas mais drásticas, elas deveriam ser processadas em autos apartados e sob sigilo. Ou seja, o procedimento que o ministro está tomando é completamente errado, porque o que ele deveria fazer é liberar a vista integral a todos os advogados. Né? Claro. Em primeiro lugar, na verdade, tinha que acabar com esse sigilo. Eu acho que uma coisa que deveria se unir à advocacia interdiz é acabar com esse sigilo. Devem ser abertos esses inquéritos, deve vir a público para que as pessoas saibam, e eu duvido que a comunidade jurídica, quando vê o que está acontecendo ali dentro, se eles vão concordar ou se eles vão avalizar isso. Né? E depois, aí essas PETs aí, que são específicas para diligências, elas andam em apartado. E aí, de fato, elas podem ser decretadas sigilo, enfim, mas não se pode decretar o sigilo praticamente total de um processo para as partes e até para os próprios advogados, né? Então é muito dramático, Paulo, é desesperador, né? Ultrapassa até qualquer questão de liberdade de expressão, isso aí é algo totalmente legal, totalmente inconstitucional, e acho que nenhum país democrático do mundo entende isso como sendo uma democracia plena. Doutor, a gente tem pouquinho tempo, só o Monark já vai entrar aqui com a gente também. A pergunta final que eu tenho para você, se puder me responder de forma bem sucinta. Há alguma expectativa de destino para esses inquéritos, de quando eles vão virar uma denúncia, quando eles se transformarão em uma denúncia e consequentemente, em tese, serem distribuídos aí para as instâncias nas comarcas adequadas, uma vez que a maioria acho que ninguém tem foro, né, prerrogativa de foro especial. Eu conversando com os colegas, Paulo, a gente conversou bastante e a expectativa era justamente essa que você falou no início do programa, que após as eleições isso fosse reduzir, enfim, houvesse essa distribuição. Só que, diante dessas infinitas prorrogações, essa abertura de novas PETs, novos inquéritos, eu acho que, assim, ficou novamente no limbo, a gente não faz a menor ideia de quanto tempo isso vai durar. Bom, partindo que é uma questão também política dentro do meio jurídico, que não deveria acontecer em hipótese alguma, né, dentro de um Estado democrático de direito, eu presumo que isso aí vai durar pelo menos até 2026, né, porque tem as eleições e acaba havendo uma certa exploração disso, né, o que enfim, acho que o Marco Aurélio Mello que é o que tinha razão mesmo, né, realmente é o inquérito do fim do mundo, né, porque a partir dali tudo se tornou um caos. Doutor Emerson, muito obrigado pela sua participação, por favor, volte sempre, renovo aqui os meus protestos, elevado estima e consideração. Imagina, Paulo, muito obrigado, precisando, a gente está à disposição, e parabéns novamente pelo trabalho. Grande abraço para você e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado.